podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Amovery Hub. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da sobreoferta de energia e como inovações e tecnologias podem ajudar a endereçar esse problema. Para me ajudar a traçar esse panorama, tenho mais uma vez ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos nessa. Bom, vamos lá então, Hudson. Começando nossa conversa, a gente tem um assunto hoje que, à primeira vista, pode até parecer meio contraintuitivo, né? Que é um problema que a sobreoferta de energia pode gerar. Então, eu queria começar a traçar esse panorama com você justamente por aí, né? Qual é o tipo de impacto negativo que uma eventual sobreoferta de energia pode gerar, tanto para o mercado, como para a distribuição, para as empresas, do setor e até para os consumidores finais? Legal, Tomás. Eu acho que, como quase sempre que a gente faz esses episódios panorâmicos, né, a gente começa pelo começo, né? Então, acho que é super interessante entender como é que funciona o setor elétrico de maneira geral, para poder entender por que a sobreoferta pode ser também um problema, assim como a falta de energia, né, o excesso de energia no grid também pode ser um problema relativamente grande, né? Então, assim, a gente vive hoje no Brasil um problema de sobreoferta de um lado, de energia, e apagão do outro, né? Também de questões pontuais aqui. Então, como é que funciona o sistema elétrico, né? O sistema elétrico, você tem uma demanda de energia, né? As pessoas usam energia elétrica em sua casa, só que essa demanda ela é muito sazonal. Você não tem uma constância no uso da energia, né? Ela varia conforme a hora do dia, né? O uso de energia, por exemplo, de madrugada é muito menor, né? A maior parte das pessoas estão dormindo, né? O máximo tem o ar-condicionado do quarto ligado, né? O ventilador, né? E quando ao longo do dia elas vão consumindo mais energia de diversas maneiras, né? Os prédios comerciais, por exemplo, né, ficam desligados à noite. Então tem uma série de questões que você ao longo do dia varia essa curva de consumo de energia. Estação do ano também, né? No verão você usa mais aí para ar-condicionado, para sistema de refrigeração. No inverno, mais para sistemas de aquecimento, né? De chuveiro, né? No Brasil, a gente não tem um inverno tão rigoroso quanto o inverno, por exemplo, europeu ou americano. Então a gente não tem as calefações, mas mesmo assim ainda precisa usar energia para alguns fins de aquecimento. E, como eu disse também, varia em função do globo, né? Então, se você está num país mais ao norte, né, ou mais ao extremo sul, você, né, tem variações de temperaturas muito maiores, né? Invernos muito mais rigorosos, né? Os países mais perto dos trópicos são mais quentes. Então, você tem essa variação aí que depende do lugar que você está, da hora do dia e da estação do ano. E como é que isso vira um problema com o crescimento das energias renováveis, que a gente já abordou aqui várias vezes? Boa parte das energias renováveis são intermitentes. O que isso significa? Elas não têm uma geração constante e você não controla a geração dela, né? No caso da solar, bem claro, quando você tem incidência de sol, você tem geração de energia solar. Quando está de noite ou não tem incidência solar, você não consegue gerar esse tipo de energia. A mesma coisa com a eólica, né? O vento varia ao longo do dia, ao longo dos períodos, e você vai ter essa variação. Usina hidrelétrica, também isso acontece, né? A gente tem dois tipos de usina hidrelétrica, as chamadas fio d'água, que a água fica passando o tempo todo gerando energia, e você tem as de reservatório. Essa você consegue controlar um pouco mais, né? Segurar o reservatório e soltar água para gerar energia elétrica quando você precisa mais. E como é que isso funciona no Brasil, em particular? O Brasil tem uma grande vantagem em relação ao mundo, que a gente já falou aqui várias vezes,
de ter uma matriz elétrica muito limpa, chega a 90% de energia renovável na matriz energética, um orgulho, mas também um problema, porque como essas energias renováveis são intermitentes, você tem que fazer uma capacidade de investimento muito grande e fazer uma compensação ao longo dos horários de pico também grande através de termoelétricas. O Brasil ele é todo interligado através do Sistema Interligado Nacional e tem uma ordem de prioridade de despacho. O que é isso? Um órgão que opera esse sistema, o ONS, Operador Nacional do Sistema, toda vez que você tem uma demanda de energia X, o ONS ele meio que escolhe, na verdade, um sistema super complexo, qual energia que vai ser gerada para atender aquela demanda. E você tem uma ordem que, obviamente, você sempre começa com energia que você não consegue armazenar. Então, bateu o sol, tá meio-dia, o sol a pino, muita geração de energia solar, tem demanda de energia, você despacha a energia solar. Consumiu toda a energia solar, você vai para a próxima, por exemplo, eólica, e assim sucessivamente até o último tipo de energia, que são as energias das termoelétricas, que você consegue controlar. Ou seja, a solar, eólica e hidrelétrica não conseguiram atender 100% da demanda naquele determinado horário, você vai lá, queima combustível, gás, carvão, numa termoelétrica e complementa a oferta para atingir exatamente o nível de demanda. O que acontece? Nos últimos anos, a gente teve um grande investimento em renovável no Brasil, dentro de uma matriz que já é bastante limpa. E aí agora você está começando a enfrentar um problema que é a sobreoferta. Tem horários de pico que, se você somar as renováveis, só as renováveis é mais do que é necessário para abastecer todo o consumo de energia naquele determinado momento, daquela determinada estação. Isso tem crescido esse problema, que era a sobreoferta. E essa questão dessa abundância de energia, ou seja, a gente já passou aqui no Brasil por períodos de escassez de energia, ameaças de apagões já aconteceram, que geram problema de você ter que comprar energia spot, que é muito mais cara, mas essa abundância também é um problema, porque o gerador, a pessoa que está gerando energia, quando ela faz um investimento, por exemplo, uma usina solar, uma usina eólica, ela imagina, como elas têm prioridade de despacho, que aquela energia vai ser consumida e vendida. E quando você tem uma sobre-oferta de energia, parte dessa energia não é mais vendida e você não pode armazenar. Você não pode, haver um jargão, um meme aqui no Brasil, estocar o vento, você não consegue estocar energia solar e vento, a não ser que tenha sistemas de bateria, outras coisas. Então, esses planos de negócio, esses investidores que investiram em plantas para gerar energia solar para o sistema, começam a ter prejuízo porque essas energias são descartadas, quando é o caso da hidrelétrica, através de vertimentos turbináveis, e quando é o caso de solar e eólica, uma palavra em inglês que está começando a ser bastante usada aqui no Brasil, chamada curtailment. Então esse é o panorama geral aqui do problema da sobrecarga, dado o contexto do nosso sistema interligado nacional, do contexto brasileiro atual. E aí, Hudson, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o panorama brasileiro atual, Qual o contexto que a gente tem atualmente? Você já pincelou um pouco, mas se você pudesse aprofundar um pouco. Então, Tomás, a gente, como eu disse, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa. A gente tem 60%, mais de 60% da energia elétrica consumida no Brasil, de origem hidrelétrica. Quando é uma hidrelétrica de reservatório, você consegue ainda controlar um pouco do despacho, quando você vai armazenar ou não. Quando você tem um problema, e que é o que a gente está vivendo agora, de sobreoferta, no caso da hidrelétrica, significa que você está com ou um reservatório muito cheio, e aí você tem que jogar aquela água fora, ou seja, ela não vai passar pela turbina da usina, ela passa por uma estrutura lateral chamada vertedouro. Muitas vezes que as pessoas olham fotos de usina hidrelétrica e vê aquela água toda passando pela lateral da barragem, aquilo não é bom. Aquilo você está desperdiçando água que poderia ter sido gerado como energia. Ou você tem que fazer isso pelo reservatório estar cheio, no período das cheias, que geralmente é o início do ano,
ou você faz isso porque você tem que dar vazão para a continuidade do rio, né? Existe uma série de normas que você não pode fazer uma barragem para gerar energia hidrelétrica e comprometer o curso natural do rio, por questões ambientais e questões dessa natureza, né? Então a gente está vivendo isso hoje aqui no Brasil, e 21 foi ao contrário, a gente teve o pior ciclo de estiagem da história, então a gente ficou sem água nos reservatórios, né? Era um assunto bastante comentado em 2021, né, por causa dessa energia. Como isso aconteceu em 2021, né, e aí, que é o reflexo do problema que a gente está vivendo aqui hoje, foi feito muito investimento em infraestrutura para conseguir você atender, né, a demanda e não correr mais o risco de apagão que teve naquela época. Então, hoje a gente tem um problema invertido, mas esse problema ele tem algumas soluções que a gente pode falar aqui ao longo do episódio. Só para dar também uma ilustração para os nossos ouvintes aqui, o Nordeste talvez seja a região que mais tenha problemas com o curtailment, porque no Nordeste tem muito investimento recente de energia solar e eólica, e essas usinas, né, os cortes de usinas solares no Nordeste eram, naquela época, atingindo no máximo 4,8% no mês de abril, né, e agora, recentemente, em setembro, esses cortes já estão na casa dos 34%, ou seja, quase um terço da energia gerada, né, de fonte solar no Nordeste é desperdiçada, entre aspas, cortada, porque você tem mais energia do que demanda para aquele tipo de energia. A mesma coisa com as eólicas, né? As eólicas no Nordeste tinham cortes de 2,2% em abril, ou seja, quase 100% da capacidade utilizada, e em setembro esses cortes já estavam na casa dos 18%, ou seja, quase um quinto da energia eólica gerada ali no Nordeste era desperdiçada ou cortada por causa do excesso de oferta de energia. E até agora a gente falou muito sobre, né, o quadro geral atual. Queria entrar um pouco agora sobre as perspectivas, né? O que a gente pode esperar do desdobramento desse contexto atual que a gente comentou até aqui? Então, Tomás, assim, para esse problema específico, né, a gente tem um problema que vai demorar um pouco para ser resolvido, das maneiras tradicionais. A gente acho que vai falar um pouquinho mais aqui ainda sobre essas perspectivas, mas sobre os aspectos mercadológicos, você ainda tem vários investimentos em solar e eólica em construção, né? Ou seja, para entrar em operação aí nos próximos anos, o que vai aumentar a complexidade do sistema. A gente provavelmente vai ter esse problema se repetindo aí nos próximos anos, né, até 2026, 2027, por causa da entrada das novas fontes e o crescimento não tão acelerado do nosso PIB, né? Então, a gente também tem uma compensação. Quando a gente começa a crescer muito, a gente compensa, né, demanda mais energia, e aí você compensa um pouco desse problema. A ANEEL, ela tem estabelecido algumas regras novas, tem compensado, né, os geradores que não estão sendo, entre aspas, penalizados, né, por não ter essa geração de energia consumida pelo sistema, por uma questão de planejamento ou de ajustes do sistema. O problema disso é que quem paga essa conta, né? Porque quando você coloca um subsídio cruzado ou faz uma compensação dessa, esses recursos do setor público vêm de algum lugar. Então, hoje, eles são financiados, não, tem uma previsão de parte deles serem financiadas por recursos que vão vir oriundos de impostos para manter o sistema funcionando, né? A gente tem a perspectiva aí que já começou, né, de ter algumas brigas judiciais de quem está certo nessa história. Foi um problema de planejamento, foi um problema de sobreinvestimento, é um problema privado, é um problema público,
mas a questão é que no curto prazo você tem um problema aí de disputas entre os produtores, os geradores, a ANEEL, os demandantes, que não deve ser solucionado com os mecanismos tradicionais nos próximos, pelo menos, 2, 3 anos, aí, olhando uma perspectiva vista de agora, né? E como a gente costuma fazer aqui no podcast, né? A gente sempre aí destaca, né, os desafios, mas também as oportunidades e os caminhos aí de inovação que a gente pode adotar para enfrentar os problemas que se apresentam pela frente. No caso da sobreoferta, né, o que pode ser feito e o que tem sido feito aí de mais interessante nesse sentido? Então, Tomás, até o momento, né, o episódio estava parecendo mais um episódio do setor elétrico do que um de inovação, né? A gente junta esses dois mundos aqui, né? O setor de energia com inovação. E eu acho que não podia deixar de responder exatamente por isso, né? Qual o papel que as inovações podem ter em ajudar a resolver esse problema e aí talvez de maneira definitiva. A gente passou por essa questão da intermitência das energias renováveis aqui em diversos episódios nossos, né? Em vários episódios. E vários desses episódios foram de temas ligados a como resolver o problema ou como compensar o problema da intermitência das energias renováveis, né? Um caminho melhor do que você, por exemplo, avançar no caminho de ter mais usinas térmicas a carvão para fazer uma compensação do sistema. Isso é uma solução que também é possível, também necessária, né? A gente não pode descartar isso, mas tem tecnologias que podem ajudar a compensar essa intermitência, mantendo a descarbonização como uma prioridade, né, da matriz energética do futuro. Então, vou fazer uma pequena lista aqui do que a gente já abordou aqui no podcast, que são soluções que são super interessantes. Primeiro, as baterias estacionárias. A gente já falou aqui várias vezes, já falamos delas, mas também já falamos das baterias de automóveis, de scooters, né? As baterias para armazenar energia elétrica, elas têm um papel fundamental, porque elas podem fazer exatamente essa compensação. Então você tem no momento, por exemplo, de pico de geração solar e eólica, em vez de você desperdiçar essa energia, você carrega baterias para no momento de pico de consumo, de demanda, você descarrega as baterias, injetando energia no sistema e fazendo essa compensação. Então, você usa essa energia para armazenar. A mesma coisa pode fazer com energia térmica, né? As baterias térmicas também são uma tecnologia. A indústria usa 2/3, né, do uso de energia do setor industrial calor. Então, você pode armazenar o calor, né, através dessa energia, fazer essa conversão e usar em momentos de consumo de pico. E aí, indo por outro oposto, né? Você pode armazenar o calor ou a refrigeração. Né? Você tem sistemas de ar-condicionado que podem congelar, gerar fluidos. A gente gravou um podcast recentemente sobre isso, que armazena o frio. E aí você usa em sistemas de ar-condicionado, em sistemas de refrigeração, também nos horários de pico de consumo, fazendo esse ponto. Soluções que usam inteligência artificial, IoT, né, internet das coisas, para aumentar a eficiência de consumo, o uso de baterias, uma distribuição mais inteligente, mais eficiente do sistema elétrico, também é uma solução tecnológica que pode ajudar, né? O ONS tem todo um controle de despacho de energia feito no nosso sistema. Eles podem contribuir bastante com isso. Outro ponto também, outro tipo de tecnologia que tem avançando muito são os pequenos reatores nucleares, né? As usinas nucleares são usinas térmicas, como as usinas a carvão, usinas a gás natural, a diesel, né? Tem o mesmo princípio, né? Você gera calor e esse calor gera turbina, mas ela usa um sistema completamente limpo, né? O reator nuclear ele aquece a água que roda a turbina e a única coisa que ele expele na atmosfera é água evaporada. Então você não polui o meio ambiente. Então as usinas nucleares podem ser uma ótima solução aí também para ajudar a resolver o problema da intermitência e da sobreoferta de energia. Biomassa
também é uma solução que você consegue utilizar, ou seja, o equivalente que seria o carvão verde. Você usa biomassa para mover usinas termoelétricas, gerar energia elétrica. No setor sucroalcooleiro, isso é muito comum, não é? As usinas que geram etanol e que geram açúcar, elas usam, né, a biomassa excedente, o bagaço e palha de cana, para queimar numa caldeira e cogerar energia elétrica. Ela é mais limpa porque durante o processo de crescimento da planta ela captura CO2. Então, por mais que na queima você libere alguma coisa, você, né, tem um saldo aí que você é mais verde, né, nessa geração. Hidrogênio verde, né? Então, na sétima da lista, são muitas tecnologias, ou seja, tem solução, né, o problema. O hidrogênio verde, o hidrogênio é um vetor energético de altíssima densidade, né? Tem uma densidade 3 vezes maior do que gasolina, do que diesel, né? Que são combustíveis com alta densidade energética, e ele pode ser produzido através da eletrólise da água. Então, nos momentos de excedente de energia solar e eólica, você pode usar essa energia para fazer eletrólise da água e gerar hidrogênio e armazenar esse hidrogênio para usar em outros momentos, em outros usos, né? Inclusive como amônia, fertilizantes também, produzir dentro desse processo. E por fim, né, está até ligado um pouco à inteligência artificial, né, IA e IoT, as usinas virtuais de energia. Né, esses sistemas todos interligados, baterias, IoT, né, geração distribuída, juntos podem emular usinas controlando esse momento que você despacha energia ou você consome energia. Então, acho que é um panorama de muitas soluções tecnológicas que ajudam a endereçar essa questão da intermitência, que vale a pena explorar. E aí, por fim, né, estamos aqui caminhando mais para o nosso finalzinho, falar das soluções mercadológicas. Né? Eu falei agora dessas soluções de tecnologias que podem ser utilizadas para resolver o problema da sobreoferta, do curtailment, né, e dos investimentos. Então, você tem uma soluções mercadológicas, né, também complementares. A primeira é exportar energia. Então, mesmo que você exporte por um valor mais barato, né, você pelo menos está gerando receita para o país através de exportação de energia, e os vizinhos, né, os nossos vizinhos, têm acesso à energia mais barata. A gente consome, né, boa parte. Né, o Paraguai faz muito isso. Boa parte da geração de Itaipu, né, abastece o Paraguai, mas obviamente é mais do que o país precisa. Eles vendem para o Brasil. A gente pode fazer um caminho ao contrário, vender para alguns países vizinhos que têm demandas de energia e não têm a estrutura de renovável que a gente tem aqui do lado. Tem questões, né, de ajustes de contrato, de sazonalidades das termoelétricas. Né, algumas termoelétricas têm obrigação de despacho. Né, se você está tendo um problema de sobreoferta de renovável, né, você poderia pensar em rever isso, obviamente negociar com as partes, deslocar a geração termoelétrica e hidrelétrica para outras regiões e para outros momentos. Né? A gente tem, como eu disse, o sistema interligado nacional, mas ele não dá demanda de todo esse deslocamento e perda de energia. Por exemplo, quando o Nordeste faz uma supergeração solar, isso poderia estar sendo encaminhado com mais intensidade para regiões de grande consumo. Tem a questão também dos autoprodutores, né, cada vez mais comum, né, grandes empresas, grandes consumidores de energia produzirem a própria energia. Então, quando ele adota esse caminho de produzir autoenergia, ele afeta a demanda do sistema. Né? Então, às vezes, você tem um problema de sobreoferta porque você tem muita demanda, né, muita oferta de energia, mas às vezes, né, são atores que estão entrando no sistema produzindo sua própria energia e substituindo pela energia gerada pelo sistema, que faz sobrar energia no sistema. Então, esses movimentos podem ser mais controlados e planejados também. E por fim, né, a gente falou um pouquinho, né, das usinas nucleares ou outras fontes de usinas termoelétricas.
Isso mesmo as termoelétricas a gás, que são menos poluentes que a carvão, também são soluções aí importantes para a gente poder equilibrar oferta e demanda no caso do sistema elétrico nacional. Então, acho que essa é um panorama geral aqui das oportunidades, tanto tecnológicas quanto de mercado para o setor elétrico brasileiro. Bom, feito aí o panorama e apresentados os desafios e as oportunidades também, eu acho que a gente já pode ir para o Energy Beats, certo? Vamos lá. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos então para o nosso momento Energy Beats. Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Na verdade, eu não vou dar um bit, não vou oferecer um Energy Beat, vou oferecer uma coletânea de Energy Beats. A gente falou de uma série de tecnologias, 8 tecnologias e inovações que são importantes para endereçar aqui a questão da sobreoferta de energia. Então, todas essas que eu falei, eu vou fazer esse guia para quem estiver interessado em saber mais em cada uma dessas tecnologias e o potencial delas de ajudar a resolver a questão da intermitência das renováveis, poder acompanhar e verificar. Então, bom, armazenamento de baterias estacionárias, a gente falou nos episódios 41 e 58, baterias térmicas no 25 e no 39, sobre ar-condicionados como sistema de armazenamento recentemente agora, no 66, sobre inteligência artificial e IoT para aumentar a eficiência energética, otimizar o uso de baterias, nos episódios 21, 27 e 55, sobre usinas nucleares, que são uma fonte limpa, termoelétrica limpa, nos episódios 31 e 61, sobre biomassa e carvão verde, no 19 e no 37, no hidrogênio verde, no episódio 17, e nas usinas virtuais de energia, as VPPs, no episódio 35. Fazer esse exercício aqui bateu até um saudosismo aí de tantas coisas que a gente já falou aqui no podcast e como é que a gente tem falado de uso de tecnologias para ajudar a resolver ou avançar nos 4 Ds da transição energética. Então, essa é a minha coletânea de bits de hoje, Tomás. E você, Tomás, qual é o seu bit de hoje? Bom, Meron, muito bom, Hudson. Pessoal, chega lá para a revista esses episódios, né? Mais de 60 episódios aí, umas boas horas de conversa por aqui. Meu bit de hoje vai para um panorama também, né? Tem uma série que está disponível no YouTube, chama Um Brasil de Energia, que é produzida pela Petrobras, são 6 capítulos. O último, se não me engano, foi lançado aí final de abril desse ano, mas os temas seguem super atuais. E justamente cada episódio, né, aborda um aspecto diferente sobre a matriz energética brasileira, né? Que, como a gente sabe, é renovável em grande parte aí nisso. Acho que a gente tem um exemplo muito interessante a oferecer para o mundo. E os episódios são curtos, né? São episódios de cerca de 15 a 20 e poucos minutos, que falam sobre temas como descarbonização, biocombustíveis, energia renovável, florestamento. Fala também sobre o papel das pessoas nessa transformação. E aí muitos dos temas que a gente já abordou por aqui, então acho que é um bom complemento aí para a dica que você trouxe hoje, para o seu compilado, Hudson. Então fica aí minha dica de hoje, pessoal, Um Brasil de Energia, disponível no YouTube. Bem, pessoal, então esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast e nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Isso aí. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.